Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos aprender a como inserir dados que representam feições lineares na nossa tabela e também como inserir dados que representam feições de área. Então, para fazer esse exercício, nós temos aqui duas tabelas criadas em nosso banco de dados, uma chamada vias. Então, vou rodar esse select aqui e nós temos aqui o esquema dessa tabela vias, tá? Essa tabela vias ela está vazia, tá? E se nós consultarmos aqui, nós vamos observar que o campo geon, né, que é do tipo geography, ele espera linhas, no caso aqui em coordenadas WGS 84. E também vamos observar que existe uma tabela quadras que está sem nenhum registro armazenado e que espera feições aqui no caso de polígonos, tá vendo aqui, ó? Também com coordenadas geodésicas aqui, longitude, latitude, tá? Então, como que nós inserimos no nosso SGBD dados em uma tabela que vai armazenar feições lineares e dados em uma tabela que vai armazenar feições de polígono, tá? Então, essa tabela aqui, vias, armazena linhas e quadras deve armazenar polígonos. Então, vamos fazer um de cada vez aqui, tá? Na realidade, o processo de inserção é muito parecido com o que nós fizemos para a tabela de pontos, né, a tabela escolas. Então, eu vou fazer um insert, into, vias, vou passar os nomes desses campos, então observa que vias tem esses conjuntos de campos aqui, o ID, o nome da via, o número do trecho, o sentido, a velocidade, aqui no caso em quilômetros por hora, e o campo geom, tá? Então, ele espera aqui que eu passe os valores para cada um desses campos aqui, ok? E aqui eu vou digitar esses valores. Então, a primeira linha, né, o primeiro registro, ele precisa conter informações sobre cada um desses campos aqui. Então, vamos imaginar que eu tenho ali um conjunto, né, de dados. Aqui eu estou usando, por exemplo, o Google Maps, né? Então vamos imaginar que eu quero cadastrar esse primeiro trecho aqui de via. Ó. Então eu tenho aqui essa coordenada, que é o ponto inicial do trecho, e essa coordenada que é o ponto final do trecho, tá? E essa aqui é a via Rua Ricardo Anderson Cristófano, tá? Então vamos imaginar que eu quero cadastrar esse primeiro trecho e esse primeiro trecho aqui. Então eu vou passar essas informações aqui para o SGBD. Então vamos colocar lá o ID 1, que é o primeiro registro, né, que vai entrar nessa tabela vias, o nome, então eu tenho aqui já esse nome armazenado num TXT. Então, lembrando que o nome é um varchar, então eu preciso estar entre aspas simples, e estou passando aqui para ele o nome. Quando eu termino de passar o valor do campo, lembre-se sempre que eu tenho que colocar vírgula para ele entender que eu fui para o próximo campo, assim sucessivamente. O número do trecho, como é o primeiro trecho que eu estou cadastrando, o número 1, que também é um inteiro, tá vendo aqui, ó. O sentido, vamos imaginar que é único, então posso consultar, né, o sentido aqui, veja que essa é uma via de sentido único nesse trecho aqui, né, obviamente pode mudar à medida que eu vou avançando na via. A velocidade, então aqui é um valor real, então vamos imaginar que seja 20 km por hora, e eu preciso passar agora a geometria. Para isso eu vou usar a mesma função, que no caso usada para a feição de ponto, que é o ST, underline geom, from text, e preciso passar aqui a informação de que é uma line string, e que essa line string ela tem ali as coordenadas, né? Feito isso, eu preciso dizer aqui para ele que essas coordenadas, né, elas estão ali em 4326, ou seja, em WGS 84, tá? Só que essas coordenadas agora, ela não representa apenas um ponto, né? Porque esse trecho aqui, se ele for considerado um trecho, né, em linha reta, ele vai ter pelo menos dois pontos para definir. Então, eu tenho que passar a coordenada do ponto 1, coordenada do ponto 1, vírgula, coordenada do ponto 2, tá? Então,
Essa já é a primeira diferença, né? Do tipo line string para o tipo point, que nós fizemos no vídeo anterior. Então, eu tenho aqui essas coordenadas armazenadas e vou apenas substituir aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui longitude, espaço, latitude, primeiro ponto. Então, seria esse ponto aqui, ó, tá? Depois, vírgula, para dizer que eu estou desenhando, digamos assim, o segundo ponto, ok? Feito isso, eu terminei o primeiro trecho, né? As informações do primeiro trecho. E aí, imagine que eu queira fazer um segundo trecho, né? Então, por exemplo, esse trecho aqui, ó. Mas eu quero começar esse trecho exatamente onde o anterior terminou. Então, a coordenada aqui tem que ser a mesma do último ponto aqui. Então, o que eu faço? A minha primeira coordenada do segundo trecho vai ser exatamente a última coordenada do trecho anterior, tá? Então, lembrando sempre que quando eu quero dizer para ele que eu vou para um próximo registro, uma próxima linha, eu tenho que colocar vírgula, tá? Então, aqui, ó, por isso que tem uma vírgula aqui nesse ponto. Só que eu coloquei aqui um parênteses, deixa eu só 4326, que tem um parênteses, né, para não vírgula, agora sim, tá? Senão ele vai dar erro lá. E vou entrar aqui com o segundo trecho, ok? Então eu já tenho aqui armazenado esses valores, para o vídeo não ficar muito longo. Então esse é o segundo trecho, é a mesma rua, então veja que a rua ela é a mesma, ó, só muda o valor do trecho, né? E no caso aqui, trecho número 2, também sentido único, velocidade e as coordenadas. Então veja que esse ponto aqui, ó, ele também é esse ponto aqui, tá? Isso que eu comentei com vocês. Então, você vai fazer isso para cada trecho de via que você quer inserir. Terminado, então aqui no exercício eu vou fazer só esses dois, tá? Você não precisa e não deve e não pode colocar vírgula aqui, porque senão ele vai ficar esperando você entrar com os valores do novo trecho, tá? Então aqui eu vou rodar esse script. Ele entrou com sucesso, tá? Então ele armazenou. A gente pode conferir isso rodando aqui, pedindo para constar a tabela vias. Então observa que ele registrou esses dois valores aqui, né? Essas duas linhas na tabela, tá? Também posso checar isso, né? Numa visualização prévia. Então eu tenho aqui o trecho 1, olha lá. E tenho aqui o trecho 2, tá? Que a gente acabou de armazenar. Então, é um processo bem similar ao que nós fizemos para o caso dos pontos, tá? A única diferença aqui é que você não usa mais point, sim line string, porque essa é uma tabela que espera linhas. Então, vamos agora fazer para quadras. É muito similar o processo também, tá, pessoal? A única questão é que, para quadras, nós vamos precisar inserir, então vamos imaginar, né, que nós queremos cadastrar essa quadra. Então, eu vou precisar passar cada ponto que define os vértices dessa quadra. Então, nesse caso, eu tenho 1 ponto, 2, 3, 4. E para ele entender que é um polígono, o primeiro e o último ponto tem que ser igual. Então, eu vou ter que repetir essa coordenada aqui. Então, eu vou entrar com 5 pontos, tá? Então, uma lista de coordenadas onde o primeiro e o último ponto são iguais. Então, como que nós fazemos isso aqui, tá? Da mesma forma, insert into quadras, que é o nome da nossa tabela. Quadras, eu vou passar o ID, né? Porque eu posso consultar aqui, ó. ID num quadrijão. Eu estou sempre preenchendo todos os campos, tá? Mas não necessariamente eu preciso preencher se eu não quiser nesse momento. De repente eu não tenho lá a informação do número da quadra. Então eu poderia passar o ID e a geometria só, tá? Então num quadro ficaria como nulo, né? Ficaria vazio. Mas aqui nós vamos preencher, tá? Quadra e geom. Bom, e agora os valores, né? Então, da mesma forma, abre e fecha parênteses. O ID é um valor inteiro, então imagina quadra 1. O número da quadra, vamos imaginar que essa é a quadra número 100. E o geom, eu também vou entrar com a função geom from text, tá? Só que nesse caso, ela espera um polígono.
E o polígono, a forma de registrar o polígono, eu vou abrir e fechar parênteses e, novamente, dentro desse parênteses, abrir e fechar parênteses. Isso é o que essa função geonFromTextPolygon espera. E aqui dentro eu vou digitar as coordenadas, tá? No caso ali, eu tenho uma quadra retangular, né? Então eu vou ter ali 4 pontos. Então eu vou ter que passar a coordenada do ponto 1, coordenada do ponto 2, coordenada do ponto 3, coordenada do ponto 4 e coordenada do ponto 1 novamente. Por quê? Para ele entender que o valor dessa primeira coordenada aqui tem que ser igual ao valor da última, porque senão esse polígono não será considerado um polígono, né? E sim uma linha, tá? Então eu preciso passar esses valores aqui de coordenadas. Feito isso, né, passando esses valores, eu vou dizer para ele que essas coordenadas estão no sistema 4326, tá? Por que está nesse sistema? Porque foi nesse sistema que eu criei a minha tabela quadras, tá? Para você checar isso, né, e ter a certeza que você está usando o sistema correto, você pode vir aqui em View e pedir para ver todas as tabelas nesse tipo de dado Geography aqui, ó. Então, View Dados, ele vai te mostrar, ó, quadras, espera polígonos nesse sistema de coordenadas aqui, tá? Vias, espera linhas nesse sistema de coordenadas. E escolas, espera pontos nesse sistema de coordenadas, tá? Então, só para você checar aí. Bem, lembre sempre de salvar esse script. Então, continuando aqui, nós vamos agora preencher esses valores, tá? Então, novamente, você poderia vir aqui, copiar esses valores, tá? Então, copia esse valor e sucessivamente até fechar o polígono. Eu tenho aqui já esses valores, tá? Armazenados. Então, eu vou só copiar e colar eles ali, tá bom? Bem, não pode esquecer, tá, do sinal das coordenadas e lembrando sempre que eu entro com longitude, latitude. Aqui o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Da mesma forma que no caso de pontos e linhas, veja que eu uso a vírgula para separar os pontos. Quarto ponto e o quinto e último ponto aqui, ó. Quando eu seleciono isso aqui, veja que ele marca esse aqui também, tá? Então eu quero todas essas coordenadas aqui vão entrar nessa linha aqui, ó. Ok? Então eu tenho ali uma quadra. Para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou cadastrar só uma quadra e em outros vídeos eu vou mostrar como nós podemos inserir mais dados aqui diretamente via o SIG, ok? Bom, como eu não vou inserir mais nenhuma linha, né, nenhum registro nessa tabela, eu não coloco vírgula aqui, ó, porque se eu colocar uma vírgula aqui e tentar inserir, olha só, ele vai dar um erro, tá vendo? Ó? Porque ele está esperando que eu passe novos valores. Então, lembre-se sempre disso, tá? Então, aqui eu vou selecionar e olha que ele inseriu com sucesso. Só consultando aqui a tabela quadras, eu vejo que ele inseriu o primeiro registro na tabela, tá? Então, essa quadra eu posso aqui, quando você se depara, né, com essa situação que ele não está mostrando para você, isso aqui é só um truquezinho, né? Você salva aqui o seu script, fecha ele, tá? E pede para abrir ele novamente. Então, por exemplo, eu venho aqui em tabelas, vou lá em Query Tool e carrego o script que eu estava trabalhando, tá? Que é esse script aqui. Então, agora, quando eu fizer aqui, pedir para ver quadras novamente, ó, e pedir para ver, ele vai recarregar o OpenStreetMap aqui, tá? Então, de novo, né, você está vendo aqui que está deslocado, porque esse base map aqui é diferente do que eu usei para desenhar a quadra. Aqui, no caso, eu peguei as coordenadas do Google Maps, tá? Então, aqui eu estou vendo o OpenStreetMap. Mas isso é só um exercício só para ilustrar para vocês, tá bom? Então, com isso, pessoal, vocês aprenderam a agora inserir dados na tabela, tanto de feições lineares quanto de feições de área, tá? Então, um vetor de linhas, no caso vias, e um vetor de polígonos, no caso quadro, ok? Então, é isso, pessoal.